Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola bíblica. Vamos orar, queridos, para iniciarmos aqui o nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza no entendimento dela, especialmente na aplicação dos preceitos na nossa vida. Que o Senhor nos ensine a ser fiel à sua palavra, Deus, e que vivamos, ó Pai, com a plena consciência da nossa missão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar do profeta Amós. Ele é o terceiro profeta aí na sequência canônica, né? A sequência do nosso cânon. Apesar disso, ele é um dos mais antigos profetas dentre os 12. É o que tem a escrita, uma das escritas mais antigas, né? O seu livro e a sua atividade profética datam de antes da queda de Israel. Então nós temos profetas aí, entre os profetas menores, que são profetas exílicos, pós-exílicos, né, que escreveram ainda depois do exílio, né, e Amós escreve antes disso tudo. Por isso ele passa um pouco para a história da interpretação como sendo um profeta meio que modelo de outros profetas que vêm depois. Mais ou menos ele estabelece alguns temas que vão repetindo e aparecendo em outros profetas também, dentre esses 12 que nós chamamos de profetas menores, ou os profetas do rolo dos 12. Então, Amós é esse aí, tá bom? Apesar de Amós ser um profeta do sul, do reino do sul, de Judá, ele é um profeta ligado a... Ele trabalhava como agricultor e como criador de rebanhos, né, como pastor em Tecoa, que é perto de Belém, no reino de Judá. A sua atividade profética se concentra em oráculos contra Israel, que era o reino do norte. E aí tem alguns elementos interessantes aí para a gente olhar. Eu coloquei aqui um trechinho do texto do livro Como ler a Bíblia livro por livro, do Gordon Fee e do Douglas Stewart, que dá um pouquinho do contexto histórico. Amós escreve num período que era um período de certa prosperidade num período de prosperidade de Israel. É um período em que você tem, em Israel, no Reino do Norte, o reinado de Jeroboão II, e no Reino do Sul, o reinado de Uzias, que é Uzias mesmo lá de Isaías 6, né? O ano da morte do rei Uzias, é esse rei Uzias aí, que em 2 Reis é chamado de Azarias, é o mesmo rei, tá? E esse período é um período de certa prosperidade, certa tranquilidade, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Então, eles têm uma condição um tanto quanto tranquila. Para você lembrar, lá em 2 Reis, ele conta a história, em Crônicas também, ele conta a história de Uzias, que estava fazendo um reinado que ele considerava tão positivo, tão bom, ele estava tão, né, com a popularidade tão alta, que ele resolveu oferecer sacrifício dentro do templo. E aí, quando ele entrou, ele foi tomado de lepra e passou o resto do seu reinado tomado de lepra. Ele não podia mais ficar no trono, ele teve que ficar numa casa do lado do palácio. O filho dele que era o regente, porque ele não podia despachar, vamos dizer assim, né? Então, mas é por causa disso, eles estavam num período de muita
muita prosperidade. E essa prosperidade tinha a ver nem tanto assim com a habilidade desses reis, ou coisas do tipo, mas tinha a ver com um período de certa tranquilidade ou certa pacificação da atividade expansionista dos assírios. Nesse período, os assírios não estavam atacando. Pouco tempo depois, eles atacariam e destruiriam o reino de Israel. Mas até então, até esse momento em que Amós está escrevendo, estava meio tranquilo. Então, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá estavam se achando, né, por cima da carne seca. E o pior é que as lideranças religiosas e a elite política e econômica da época julgavam que isso era evidência da bênção divina. Deus está nos abençoando, olha só tudo que está acontecendo. É nesse contexto que Amós aparece. E ele aparece denunciando o pecado. E ele vai se concentrar principalmente em 2 pecados aqui, tá? E por isso que eu digo que ele vira meio que um modelo da atividade profética, porque ele vai se concentrar em 2 pecados que são pecados que aparecem o tempo todo nos outros profetas também, ou em vários dos outros profetas. Ele vai falar contra a idolatria e ele vai falar contra a injustiça do ponto de vista social mesmo. Ele vai falar contra como eles têm ignorado o pobre, o marginalizado, os órfãos, as viúvas, como eles têm deixado isso de lado. Então isso é uma evidência que Amós levanta de que esse povo, apesar de toda essa prosperidade, não está seguindo o que Deus ensina na sua lei. E aí a gente tem esse contexto aí, né? Bom, tem um esbocinho aí do livro. Eu tentei pegar um esboço que não fosse muito detalhado, porque tem esboços que são muito detalhados, assim, né? Eu peguei um não muito detalhado para a gente ter só uma visãozinha geral, tá? Então, e para caber também aqui na folha. Então, olha só, depois de uma breve introdução, que é aí o capítulo 1, versículos 1 e 2, em que há a apresentação de Amós, né? Ele não se apresenta como profeta, ele se apresenta como um pastor de ovelhas, né? E, inclusive, no capítulo 7 ele fala isso, né? Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros. Então, ele faz essa apresentação aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2, e aqui ele dá todo o contexto, né? Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Então, está aqui bem localizado no tempo, né? E aí ele traz um julgamento contra as nações, em que ele vai colocar várias sentenças contra as nações mesmo, tá bom? Do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, são várias as nações que são, de alguma maneira, julgadas aqui, né? Ele vai falar contra os filisteus, ele vai falar contra Tiro, Sidom, ele vai falar contra Edom, Amon, os amonitas, né? Ele vai falar contra todos esses povos, e depois ele já entra falando contra Judá e contra Israel. Então, a partir do versículo 4 do capítulo 2, ele traz oráculos de julgamento contra Judá e contra Israel. E Israel fica para o final. E por que Israel fica para o final? Porque é Israel que ele vai se concentrar mais. Ele vai trazer mais dessa crítica que Deus faz ao que estava acontecendo em Israel, né? Depois disso, ele vai fazer, a partir do capítulo 3, as profecias especificamente contra Israel. E aqui ele se concentra mesmo em Israel, né? Deixa eu abrir aqui o esquema, né? Então, ele faz uma sequência de oráculos aqui. Ele faz um primeiro oráculo contra Israel, falando que Israel fracassou em guardar a aliança. Israel não conseguiu guardar
aliança com Deus, que era e sempre foi uma condição para a permanência do povo na terra. Então, ele não guarda aliança, isso aí está lá no final de Deuteronômio, Deus fala sobre isso, não só no final de Deuteronômio, ele fala também em Êxodo, Levítico, né, que esse pertencimento da terra e essa presença do povo na terra tinha uma ligação com a observância da aliança, com a observância da lei, e se Israel não ia seguir a lei, ele ia ser levado embora. Então há uma falha de Israel em guardar a aliança. Ele diz aqui no versículo 2, né? De todas as famílias da terra, só escolhi vocês, por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Então, eu elegi vocês, vocês não guardaram a aliança, e por isso agora vocês vão ser punidos por isso. E aqui é muito interessante que Deus aparece como um leão. E a gente gosta de tratar Deus com leão, né? O leão de Judá, né? A gente cantava muito sobre isso, né? O leão de Judá. Mas olha só que leão é esse. No capítulo 1, ele já fala do leão que ruge, né? Versículo 2, olha lá, ó. Foi isso que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Certo? E aqui no capítulo 3, ele aparece também no versículo 8, né? O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? E o que é que ele está falando? Versículo 10 do capítulo 3. Meu povo esqueceu como é fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens, obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima, ele o cercará e acabará com suas defesas e depois saqueará as suas fortalezas. Então, está aí a denúncia que ele faz. No versículo 14 e 15 ele diz, no mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, seguirei os altares idólatras em Betel. Tá? Então tinha um templo em Betel, e esse templo, que é um dos templos que foram construídos por Jeroboão I, na época da divisão do reino, né? Ele criou justamente para o povo não ficar indo para Jerusalém, e aí ele está dizendo, essa idolatria, esse sincretismo, lembrando que quando Jeroboão fez, não era o culto a Deus não, ele botou bezerro de ouro lá, né? Então essa idolatria de vocês será punida. Mas olha só, continua o texto. As pontes do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Aqui é um dos textos em que as duas críticas que Amós faz, que é a idolatria e a injustiça, elas se unem numa crítica só. Porque além de ser um culto idólatra que eles estavam prestando, esse culto também servia para a exploração do pobre. Era instrumentalizado pela fé do pobre que ia até o templo, né? Era instrumentalizado para o roubo e a opressão. Entendeu? Então, essas críticas, essas denúncias, elas se juntam. Ela vai ficar mais claro daqui a pouco, que eu vou trazer um outro texto que vai deixar isso mais claro. Tá? Então, aqui tem uma espécie de resumo do que está acontecendo aqui com Israel. No capítulo 4, ele vai falar sobre a impenitência de Israel, como Israel não retorna a Deus. Israel se nega a retornar a Deus, ele se nega a se arrepender. Então ele continua fazendo o que é mal. E aqui o versículo 1, ele tem uma expressão muito curiosa, olha só. Ouçam vacas gordas que vivam em Samaria, mulheres que oprimem os pobres. Eu estou aqui lendo na NVT, mas eu quero comparar também com a NVI, espera aí. Espera só um pouquinho que eu tenho ele na NVI aqui no... Ixi, abri outro texto. Espera aí. NVI 23. Ouça essas palavras, vocês vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem ao Senhor deles, tragam bebidas, vamos beber. O soberano Senhor jurou por sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados em ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Armon, declara o Senhor.
Aqui na NVT ele diz: ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos, tragam-nos mais bebidas. Essa é a ideia, de fato, presente aqui no texto, do luxo em que viviam as esposas daqueles que oprimiam os pobres. E aí estava todo mundo como sinal desse tipo de injustiça, entendeu? Que estava acontecendo. No versículo 4 ele diz: andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresentem seu pão com fermento como oferta de gratidão, entreguem suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisas que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o soberano. Olha só, né? A crítica pesada a como eles fazem a maldade, mas depois vão diante do templo lá em Betel, continuam cometendo pecado, oferecem sacrifício e dizem assim: não, estamos tranquilos, olha só, a gente é gente de Deus, a gente está aqui fazendo o que é a vontade de Deus. E aí Deus fala o que ele vai fazer. A partir do versículo 7, ele vai dizendo que ele vai segurar as chuvas, vai faltar água, ele fala que ele vai jogar pragas nas plantações, as mesmas pragas que ele enviou contra o Egito, no versículo 10, ele fala, né? Então ele vai apontando todos os tipos de catástrofes que iam cair sobre Israel por causa da falta do arrependimento. No capítulo 5, no versículos de 1 a 17, existe um lamento por causa de Israel. O que é que Israel está falhando de fazer, né? E aí ele diz: ouça, povo de Israel, ouça esse meu canto fúnebre, esse meu lamento. E aí ele começa a lamentar o que está acontecendo. Existe um chamado para o arrependimento aqui também, mas esse chamado não será ouvido por Israel. É aqui no capítulo 5 que nós temos um dos textos, não, é daqui a pouquinho, né? Mas aqui no versículo 10 ele fala: como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade, oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nela. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão vinho dela. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Afligem o justo aceitando subornos e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois esse é um tempo de desgraça. Ao chamado arrependimento, a partir do versículo 14: façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês afirmem. Odeiem o mal e amem o bem, estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente do seu povo. Então, e isso é uma característica muito interessante dos profetas. Eles sempre trazem as palavras muito duras, mas 2 coisas acontecem. Primeiro, uma confiança de que o arrependimento move o coração de Deus. E aqui eu estou usando essa expressão, que eu sei que às vezes a gente arrepia quando ouve esse negócio de mover o coração de Deus, né? Meu Deus, quem está movendo Deus, né? Mas é para usar essa expressão mesmo, porque esse é o tipo de linguagem que a Bíblia coloca, não exatamente com essas palavras, mas um Deus que se volta por causa da oração, do arrependimento, do quebrantamento. Mas Deus já não sabe de todas as coisas, Ele não é impassível. A questão não é muito essa, a questão é esse tipo de relação com Deus, que é uma relação dinâmica na Bíblia. Na Bíblia toda ela é dinâmica, mas no Antigo Testamento ela tem essa característica ainda mais evidente, porque essa doutrina da soberania imovível de Deus, vamos dizer assim, né? Ela encontra um certo contraste em outros momentos em que parece que Deus está bastante suscetível a mudar de opinião, né? E isso justamente por causa desse tipo de relacionamento complexo que a gente tem com Deus. E isso também por causa da ênfase que a Bíblia traz na personalidade divina, que é uma coisa que a gente, muito influenciada aí pela filosofia grega, deu uma diminuída e transformou Deus em uma coisa bem mais impessoal, né? Então, essa relação dinâmica, ela aparece muito, até de maneira quase antitética na Bíblia, assim, né? Uma coisa meio que parece que
se opõe à outra para equilibrar a visão que a gente tem de Deus, tá? E aí, então essas duas coisas acontecem. O profeta fala, olha, mas se você se arrepender, quem sabe Deus não se arrepende de fazer isso, não muda a sua ideia, né? E outra coisa é essa ideia de que Deus não vai exterminar o seu povo. Deus não vai fazer com que o seu povo suma da terra. Deus não vai desistir do plano que ele tem de agir através do seu povo. Ele vai renovar o seu povo a ficar quase zero, mas vai ter um remanescente lá, entendeu? Então essas ideias estão nesse texto aqui, tanto a de um Deus que vai segurar a sua mão, quanto a de um remanescente que aparece ali, né? Mas não adianta, o povo fracassa em guardar a aliança. Então, no capítulo 5, dos versículos 18 e 27, ele começa a criticar, duas coisas em que o povo coloca segurança. Primeiro, a segurança que o povo colocava nas riquezas, tá? Ele é um povo que está com muita riqueza, ele tem muita coisa, nas riquezas não, na religião, a riqueza é o próximo. A segurança que o povo colocava na religião. É um povo que pratica a religião e tal, mas essa religião é uma religião que Deus está negando. Olha só, versículo 21. Aqui eu vou pegar a NVI de novo. Eu gostei mais do jeito que está na NVI. Olha só. Versículo 21. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas, não suporto suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de deserto, ao povo de Israel. Pelo contrário, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Ele faz uma leitura até do Êxodo. Ele volta no Êxodo e fala, olha, vocês aí estão pensando que vocês no Êxodo estavam adorando, estavam, guiando, adorando corretamente a mim, mas a verdade é que desde lá vocês têm dentro de vocês idolatria. Desde lá vocês carregam os deuses astrais. Vocês nunca abandonaram, vocês sempre tiveram esse coração assim. E essa é uma coisa impressionante, porque apesar de Amós ter a sua atividade profética antes da queda de Israel, os leitores, ele escreve bem perto da queda de Israel. Então os leitores desse livro são leitores praticamente depois que Israel caiu. E aí você está vendo Israel levado no exílio, e na verdade de lá ele é dispersado, e aí você pensa assim, tá, mas Deus já nos livrou lá no Êxodo. Aí Amós volta lá no Êxodo e fala, olha, mas quando vocês voltaram do Êxodo, quando vocês voltaram do Egito, vocês tinham seus deuses também, vocês tinham suas idolatrias também. Então não adianta nada vocês ficarem se assegurando a religião, se vocês não purificarem essas suas visões, essas coisas, entendeu? E como é que purifica essas visões? No capítulo 6 ele vai falar, então no 5, 18 para frente ele fala da falsa segurança na religião, e no 6 ele fala da falsa segurança nas riquezas, como eles têm falsa segurança na riqueza. Versículo 1, que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que acontece ali, depois vão à grande cidade de Ramate e desçam à cidade filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas, e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão.
Olha isso, o povo estava sossegado, no seu conforto, nos seus sofás, né? na sua tranquilidade. E aí Deus fala, mas vai vir juízo sobre vocês. Vai vir destruição sobre Jerusalém. Vocês estão muito tranquilos nisso tudo, mas não vai ser com essa tranquilidade toda que vocês estão pensando. No versículo 8 ele diz, não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregarei essa cidade e tudo que nelas há a seus inimigos. É realmente pesado o texto de Amós aqui. Andando um pouquinho à frente, deixa eu só fazer um destaque aqui, no versículo 13, ele fala, contam vantagens pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Aqui existe um trocadilho, né? Porque Lodebar significa nada, né? Então vocês se alegram de ter conquistado nada. Né? Vocês não conquistaram nada, vocês não têm essa vantagem toda, né? Bom, aí tem 3 visões que Deus coloca para Amós no capítulo 7. São visões, as visões dos gafanhotos, do fogo e do prumo, né? E essas 3 visões, elas mostram que as coisas não vão ser como as que já foram, né? Não serão como as pragas anteriores, nem o gafanhoto, nem a seca, que é do fogo, né? E o futuro de Israel está repleto de gemido. Então, a partir do versículo 7 diz, foi isso que ele me mostrou em outra visão. Essa já é a terceira, né? Então, assim, o final das visões anteriores, ele diz, no versículo 3, então o Senhor voltou atrás e disse, o que você viu não acontecerá. Aí no final do versículo 6, isso também não acontecerá. Agora, versículo 7. Versículo 7. Foi isso que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo e segurava o prumo na sua mão. O Senhor me perguntou, Amós, o que você vê? Um prumo. Então o Senhor disse, provarei meu povo com esse prumo. Não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então aqui ele fala, é isso aqui que vai acontecer. Isso não é como que já veio antes. Já teve gafanhoto antes, já teve seca antes. Ele falou, né, eu segurarei as chuvas e tal. Agora é a destruição completa. E de fato o que acontece com Israel é a destruição completa mesmo de Israel, né? Tanto que Israel é dominado pelos assírios e desaparece, né? Desaparece. Mas continua o remanescente através de Judá, que depois é levado para a Babilônia, volta e o remanescente continua, certo? Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Eu estou fazendo diferente hoje, passando o texto todo, porque eu achei... Amós é um texto simples, né? Mas ele tem vários detalhes que são muito interessantes, daqui a pouco a gente aplica na nossa vida aqui, tá? Ainda no capítulo 7 tem um encontro de Amós com Amazias, né, sacerdote de Betel, e vai uma profecia que Amazias faz para o rei Jeroboão. E olha só essa profecia aqui. Versículo 10. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele, em breve Jeroboão será morto pela espada e o povo de Israel será enviado para o exílio. Gente, esse é um traço típico da arrogância dos governantes no Antigo Testamento. Existe no Antigo Testamento 3 figuras que elas aparecem com uma relevância assim, especial. É a do rei, do sacerdote e do profeta. Tá? O rei, ele tem a missão que Deus dá a ele de conduzir o povo na lei. Certo? Então ele tem que conduzir o povo na lei. Por isso que ao rei se exige que ele leia a lei do Senhor todas as noites. Ele tem que ter o rolo da lei. Nem todo mundo tinha o rolo da lei. O rei tinha o rolo da lei dele, que ele tinha que ler todas as noites. Ele tinha que estar firme na lei do Senhor, porque ele precisava julgar segundo a lei de Deus. Então essa era a grande incumbência do rei no Antigo Testamento. Havia o sacerdote, que era o responsável pelo culto.
ele de alguma maneira representava o povo diante de Deus. Ele ia diante de Deus e representava o povo, colocava diante de Deus os sacrifícios, né, os pedidos por perdão, porque apesar do rei julgar, mesmo que ele julgasse com justiça, havia os pecados do próprio rei, os pecados do sacerdote, os pecados do povo, que deveriam ser confessados diante de Deus e levados a sacrifício. Então, eles tinham que funcionar dessa maneira. Só que o rei e o sacerdote eram autoridades. Uma autoridade governamental e outra autoridade religiosa. E não raras vezes eles se uniam. E não se uniam ligados a Deus, pela vontade de Deus ou pela lei. Se uniam para fazer o mal. E é o que a gente encontra aqui. Tem um rei que não garante a justiça, que os juízes que recebiam a autoridade de julgar dele mesmo não eram justos, julgavam errado, tinham os pesos errados, tudo errado, e o rei corroborava com isso, e os sacerdotes continuavam na opressão do pobre, inclusive através dos sacrifícios que eram levados, dos subornos que eles cobravam e usavam para comprar vinho e se embebedar. Então isso tudo Amós está denunciando. Por quê? Porque Amós faz parte da terceira classe aí, que é a classe dos profetas. E os profetas se levantam para denunciar os desvios tanto do rei quanto do sacerdote. Ok, não é só isso que o profeta faz muita coisa. Inclusive ele denuncia os erros dos povos estrangeiros, levanta profecia contra os outros e tal, tudo bem. Mas dentro desse sistema, o profeta aparece como aquele que vem para corrigir o curso das autoridades que estão guiando o povo todo para o pecado. E o profeta aparece apontando para o lugar certo, a partir do que Deus pede mesmo. Então ele de alguma maneira sempre aparece como um outsider, vamos dizer assim, né? Ele sempre aparece como alguém de fora desse sistema. Por isso que o profeta também ele é escolhido de qualquer ponto. Só que no caso desse tempo, até os profetas estavam corrompidos. Até os profetas profetizavam segundo o que os reis queriam ouvir. E aqui tem uma coisa que acontece com frequência no Antigo Testamento. A ideia de que o profeta que profetiza contra o rei, ele está conspirando contra o rei. Isso aparece direto. Então o profeta levanta, por que ele levanta contra o rei? Porque Deus mandou ele levantar contra o rei. Deus mandou ele dizer que o rei está errado. E aí o que o rei fala e o que os outros que estão na patota dele falam? Ele está conspirando. Ele está agindo contra você, ele está fazendo o que é errado, entendeu? Ele não está falando da parte de Deus, não ouve ele não. E aí, por que eu estou dizendo que até os profetas estavam corrompidos? Porque quando Amós fala no versículo 14 ali, ele diz, eu não sou profeta. Amós respondeu, não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta, ou não sou profeta nem filho de profeta, ou não sou profeta nem discípulo de profeta, né? Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse, vai, profetiza meu povo Israel. Agora, portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Né? Faltou só ele falar assim, prepara o teu coração. Né? Porque ele estava levantando lá. E ele vai como boiadeiro mesmo, né? E aí ele vai e denuncia. Pode falar. Uhum. Porque ele vem, teoricamente, ele teria que vir de fora, né? De alguma maneira, né? Realmente, é isso mesmo. A gente usa muito essa referência por causa de Daniel, né? A gente usa muito essa referência aí por causa de Daniel, que se recusa a sentar com o rei lá nos banquetes. Existe uma questão ali em Daniel, e ela é meio debatida sobre por que aparece essa questão aí, né? Se o problema de Daniel era o estar próximo do rei, ou transparecer, e muita gente defende que o problema era esse, certo?
ou se o problema era descumprir a lei em termos de alimentação, lá em Daniel. Existe essa questão aí. E o debate ele é muito interessante mesmo, porque Daniel abre mão de coisas que a lei não pede que ele abra mão, por um lado. Então, isso reforçaria o primeiro ponto. Por outro lado, Daniel não se nega a ser o chefe dos magos do rei. Aí é o outro ponto. Então, qual que é o papel aí, né? E o que significaria, de fato, comer da mesa do rei? Significaria se beneficiar. Porque a diferença de Daniel, e isso é uma coisa que eu acho que é maravilhosa nele, é que ele não se deu bem pelo que ele fez, pelo contrário, né? Os amigos dele foram para a fornalha, ele foi para a cova dos leões. Quantas vezes ele foi, ele se colocou diante do rei para levar notícias que eram ruins. E não é fácil fazer isso, né? Levar notícias ruins para o rei, né? Mas ele foi levar notícias ruins para o rei. Então, essa autonomia que o profeta precisa ter para levar. E nesse caso, parece que a corrupção aqui em Amós era tão grande que essa autonomia precisava ser a partir de um cara completamente de fora. Para você ter uma ideia, Amós era da periferia de uma cidade pequena, ao extremo sul de Judá, na borda do deserto já, porque dali para frente era deserto. Então, ele não está só numa situação que era uma situação... Ele não era só parte dos oprimidos, como ele também tem esse aspecto. Tá, mas ele era ele plantava, colhia, ele era um fazendeiro. Não era exatamente um fazendeiro, não. Ele estava numa região que não era das mais favorecidas, distante do poder e distante, inclusive, do lugar para onde ele foi levar a profecia. Mas ele se volta lá e ele aponta esses erros todos. E aponta para Israel, curiosamente, que nem era o reino dele, mas ele leva para Israel justamente porque ele tem a iminência do juízo de Deus sobre Israel. Judá ia demorar mais de um século ainda, o juízo, entendeu? Então agora era a hora de apontar o dedo para Israel, né? E ele não se beneficia nada disso mesmo, e aí você tem toda a razão. O problema é essas idolatrias, né? Que é o mesmo problema que Jesus vai apontar no Novo Testamento, quando ele vai mostrar que o templo era a representação de um povo que era para ser uma figueira que dá fruto, mas não dava fruto, só dava folha. E aí ele diz, olha, essa era para ser a casa de oração para todas as nações, vocês transformaram num covil de ladrões, vocês estão amando esse tipo de coisa, de benefício que vocês estão tendo aqui, né? E Jesus, da mesma maneira, não tem ganho nenhum com isso, né? Ele só perde com essa história, né? Então é exatamente isso, né? Aqui a gente vai chegar num ponto daqui a pouco que eu acho interessante aqui. Você pegou minha mensagem aí, Carlão? Tá. Eu esqueci de mandar antes. Então, ele fala dessa maneira e ele traz essa profecia aqui, né? No capítulo 8, espera aí, que agora passou aqui. No capítulo 8, ele vai reafirmar a certeza da destruição de Israel, né? Isso vai de fato acontecer e dá mais detalhes sobre como essas coisas vão acontecer, né? Versículo 4, ouçam isso vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados, não venha a hora de sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócio. Olha lá, né? Os descansos, eles não, gente, acaba logo esse sábado, vamos ganhar dinheiro, né? Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balança desonesta. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão, escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome, jamais esquecerei tudo que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo e o rio do Egito na época das enchentes. Ela se erguerá e depois se afundará. Olha que doido isso, né? A terra vai... E aqui é do terremoto que ele fala no primeiro capítulo, né? Era 2 anos antes do terremoto, né? Ele está falando desse tipo de juízo, que é um prenúncio do que aconteceria ainda alguns anos depois, que era a própria invasão dos assírios. Então haveria um abalo natural e depois haveria uma invasão, algum tempo depois, ainda dentro dessa geração, haveria essa invasão também. Tá? Bom, isso continuará sendo reafirmado no capítulo 9 até
o versículo 11. E aí o versículo 11, a história muda completamente de figura. E aqui a gente tem o tom do texto, ele muda tanto que teve teólogos no século XX, já numa abordagem mais crítica do texto, que chegaram a dizer, gente, isso aqui não pode fazer parte do mesmo livro, isso aqui alguém colocou depois. Porque o tom muda radicalmente. Mas há uma tendência muito forte hoje de tratar esse texto na integralidade. Não ignorando, e isso é uma questão importantíssima, que essas transformações abruptas de tom, linguagem e até de propósito, elas são bem típicas dos textos do Antigo Testamento. E aí uma crítica que a gente faz aos críticos, né? É muito engraçado. Eu só acho engraçado o quê, né? É muito engraçado que toda vez que acontece isso no Antigo Testamento, alguém fala, isso aqui é uma interpolação, isso aqui alguém colocou. Todas as vezes. Só que isso acontece com tanta frequência que alguém poderia pensar, será que isso já não é parte do estilo mesmo? Porque, por exemplo, você pega os Salmos, gente, cuja unidade musical, ela faz sentido, que os textos são curtos. Não faz sentido você ter um texto tão curto que era ainda mais curto. Não faz sentido. Então ele parece, ninguém duvida que alguns daqueles salmos nasceram daquele jeito, e eles mudam de tom abrupto, eles mudam de eu lírico, às vezes é Deus falando e depois é o rei falando, na mesma música, entendeu? Então, e assim, lembrando que há muito de poesias nos profetas, tá? Esse texto mesmo, ele é bem poético, então, né, há uma tendência hoje, inclusive, de considerar a unidade desses textos, tá? Ao invés de considerar a interpolação. Eles vão ter outras críticas e críticas de outra natureza, mas essa ideia, ela meio que, bom, a gente só tem o texto integral, por que você está dizendo que, né? Não tem nenhuma evidência de que esse texto não era assim, né? A não ser o fato de que você acha que mudou muito, né? Mas também está na conexão numa ligação do tom profético. Lembra que eu falei? Amós meio que estabelece um tom que é seguido pelos outros profetas. E aqui está nessa conexão também. Vamos lembrar lá o chamado de Isaías, que acontece mais ou menos na mesma época, no capítulo 6? Quem enviarei, quem irá por mim? E tal. Isaías fala, eu vou. Linda, né? Ele vê, santo, santo, santo Senhor, em sua glória e tal. Aí Deus fala assim, então vai, fala e ninguém vai entender. Prega e ninguém vai ouvir. Até que eu destrua, arranque como um toco, deixe sem ninguém as suas cidades vazias, acabe com tudo. Aí você fala, peraí, eu estava vendo a glória de Deus, agora vai... Ele quer enviar e agora ele mudou completamente. Aí logo em seguida ele fala, mas um ramo continuará, esse é o seu remanescente. O tronco de Jessé, esse é o remanescente. Você fala, ué, mas como é que é? Está mudando exatamente dessa maneira. Esse tipo de limite que se põe, porque é como se Deus tivesse tomado de ira e ele vai crescendo, ele vai falando, ele vai de repente, pau! Entra uma promessa e fala assim, mas eu não esqueci, tá? Eu não esqueci. E é o que aparece aqui. E nós vamos ver esse trechinho inteiro, que são poucos versos, a partir do versículo 11, aí, que é o finalzinho. Naquele dia, eu esqueci de uma coisa, gente. Espera só um pouquinho, que eu esqueci de destacar um negócio. Gente, passou. Bom, mas tudo bem, vai. Tudo bem, daqui a pouco eu coloco em outro momento aqui. E aí ele diz assim, naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, versículo 11, e consertarei seus muros quebrados, das ruínas reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Então ele fala que ele vai restaurar a casa de Davi, certo? Aquela promessa do reino de Davi que será eterno. Aí ele continua no versículo 13. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as úvidas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta às terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas. Olha como mudou completamente. Eu vou restaurar a casa de Davi, o governo de Davi, e depois ele diz, eu vou restaurar a prosperidade de Israel, e toda a abundância e toda a bonança. E acabou. É um livro furioso, ele não dá muito de promessa não, são só esses versículos aqui, né? Mas é suficiente para dizer, olha, não vai ser para sempre essa minha ira, porque Deus de fato não se ira para sempre. Certo, gente? Tudo bem?
dessa passagem aí completa, alguma dúvida ficou? Essa parte da lição do sexto, de qual versículo você está falando? 8. Não, passei mais rapidinho, né? 8 qual que você está dizendo? lição do sexto. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutos maduros e perguntou: Amós, o que você vê? Um cesto cheio de frutos maduros. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro, não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia os cânticos do templo se transformarão em lamento, haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor, falei. Isso aqui é muito interessante, por quê? A ideia de cesto maduro parece uma abundância, né? Uma prosperidade. Mas Deus usa isso para falar: está maduro, está na hora da colheita. Então eu vou colher. Né? É pesado, é tenso aqui, né? E é exatamente o que ele faz. E aqui ele vem todos os anúncios que ele vai fazer das destruições que ele trará sobre o povo, né? Serão destruições intensas. Certo, gente? Tudo bem? Fala. Esse momento de Amós, a mensagem de Amós, que vai falar sobre o juízo, principalmente nesse período que estava acontecendo, essas corrupções, justiças sociais e tudo mais, aconteceu para aquele reinado que Jeroboão. Esse é o Jeroboão II já, não é aquele que dividiu o reino, é o descendente dele. Mas aconteceu nesse reinado e a prosperidade foi para um outro momento, para um outro povo semelhante, assim, estou imaginando aqui, viajando, poderia ser semelhante quando o povo saiu do Egito, teve que passar 40 anos, a terra prometida ficou para outro. Então esse momento aí, o finalzinho da promessa aí já foi para um outro grupo, né? Exato. O que acontece é o seguinte: esse povo, aqui, por isso que Amós é um livro que eu acho que deve ter sido muito ruim de ler na época e muito ruim de vender. Porque o povo não estava com essa expectativa. Para eles, a prosperidade eles estavam vivendo. Era como se toda aquela promessa que Deus tinha dado para eles na terra prometida lá para trás estivesse sendo vivida agora. E agora, daqui para frente, ninguém segura mais. Daqui para frente a gente vai, né, bombar e tal. E a partir de um reino dividido, que é um reino que desde o início começa idólatra, porque ele se divide. Jeroboão, o primeiro antecessor desse, não antecessor direto, tá, gente? Teve um rei entre eles, mas o antecessor dele, ele constrói os altares para ninguém descer para Jerusalém. E o povo começa a prosperar, então ele está dando certo. Estamos fazendo o que é certo, né? E aí Amós vem numa época de grande bonança, de grande alegria, aponta o dedo e fala: está tudo errado, olha debaixo aí dessa formosura toda que vocês vão ver as questões podres. E aí Deus promete, e de fato, esse juízo não chega nem nessa geração também. Ele denuncia, errei, não chega nesse governo, chega nessa geração, mas não nesse governo. Há juízo sobre Jeroboão, há juízo sobre o povo, mas não esse. Esse da invasão vai acontecer um pouco depois ainda. Mas é essa geração que vai ver acontecer tudo isso que Amós falou. E aí, porque Amós profetizou mais ou menos ali em 760 a.C., e é em 722 que vai acontecer isso. Então é ainda, deixa eu fazer as contas aqui, 38 anos, né? 38 anos ali que vai acontecer isso. Acertei a conta, né? Pessoal de exatos aí, acho que acertei. Certo? E aí, muita gente com certeza já tinha morrido, mas muita gente estava viva, né? Que viu Amós falando, que soube das profecias e que viu essa tragédia toda acontecendo. E a promessa da bênção vem depois, e pior, não vem nem para esse reino. Porque Israel ela é dissipada totalmente. E quem passa a ser Israel? Judá. Entendeu? E que carrega o nome de Israel dali para frente, para sempre, porque de fato ele é o remanescente de Israel, né? Judá, o que é o reino de Judá continua sendo o remanescente de Israel. E é por isso que depois disso israelita, judeu e hebreu parece ser tudo sinônimo de um mesmo nome, né? Mas não era assim antes, entendeu? Judeu era quem era da tribo de Judá, depois do reino de Judá e depois todo mundo, porque Israel foi embora, né?
Então, de fato, isso vai se concretizar mais para frente. Mas olha só, o detalhe que eu queria trazer para vocês, e que eu deixei passar e resolvi terminar para voltar, é que está no capítulo 5, versículo 18. Olha que duras essas palavras. Que aflição espera vocês que dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse. Olha só, gente. Maranata, né? Maranata, dia do Senhor. Está certo que quando a gente fala Maranata, a gente está numa expressão bem cristã no nosso tempo, né? A volta de Cristo, ó vem Senhor Jesus. Mas a ideia do dia do Senhor era essa, que venha o dia do Senhor, que venha a glória eterna, o reino eterno do descendente de Davi, glória a Deus. Aí ele diz, não fazem ideia do que desejam, aquele dia trará escuridão e não luz, vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso que apoia a mão na parede da sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz, não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Está dizendo, vocês estão esperando tanto o dia do Senhor, vocês deviam estar morrendo de medo, porque o Senhor virá contra vocês. Você acha que Ele está vindo para salvar vocês? Salvar vocês de quê? Vocês vivem em mansão, vocês vivem em fortalezas de pedra, vocês deitam em sofá aí, ficam super felizes, pegam o dinheiro do povo, compram vinho, vai se embebedar, come do melhor. Vocês estão achando que vocês precisam ser salvos de quê? Vocês não precisam ser salvos de nada. O Senhor vai vir como um leão, e quando você fugir vai encontrar um urso, e quando você correr do urso, cansou, botou a mão na parede de casa para descansar, uma cobra vai te picar. Você não vai ter para onde escapar. E isso é um chacoalhão que a gente também recebe como igreja, porque eu já falei isso aqui, né, quando a gente estava pregando sobre o Apocalipse, a gente lê Apocalipse com medo, porque a gente se identifica com a Babilônia, e não com Jerusalém. A gente está mais parecido com a Babilônia do que com Jerusalém. É meio duro falar isso, né? Mas é verdade até um certo ponto, né? É verdade até um certo ponto. Tudo bem, a gente pode não ter a idolatria da Babilônia, mas a gente tem práticas que não se diferenciam muito delas. E aí faz igual eles, vai no templo, fica felizinho, vai embora para casa. E aí fala, eu sou de Deus. E aí como que se volta para isso? Como é que é a expressão de quebrantamento que ele diz? Olha, se vocês se quebrantarem, quem sabe o Deus dos exércitos, né? A gente viu aqui, voltando um pouquinho no versículo 15, desse capítulo 5 mesmo, ele fala, odeiem o mal e amem o bem. Restabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente do seu povo. O que é estabelecer a justiça dos tribunais? É fazer o que é justo. Os tribunais existiam justamente para julgar a causa com imparcialidade, isonomia, né? Para que os pobres tivessem acesso à justiça. Por quê? Se fosse só um contra o outro, o pobre contra o rico, o pobre não tinha como, mas ele vai lá e recorre a um juiz. O juiz fala para o rico, você tem que fazer o que é certo. É assim que deveria funcionar. Mas não era assim que funcionava. Um dos ecos, eu até botei aqui na nossa folha, mas eu não vou entrar nela porque a gente vai... E na verdade é só citação. Depois em casa você faz essa tarefinha aqui. Está vendo onde está Amós e o Novo Testamento? Dá uma olhadinha nos textos aí do Novo Testamento. Textos que vão ecoar muito Amós estão lá em Tiago, né? Tiago vai falar, não são os ricos que arrastam vocês para os tribunais. Por que o rico arrastava para o tribunal? Isso era a maior evidência de que o tribunal estava errado. Porque o rico não precisava de tribunal, ele já venceria ali em qualquer tipo de negociação, porque ele tem mais vantagem. E aí, quando ele fazia questão de arrastar o pobre para o tribunal, era a prova de que o tribunal julgava em favor do rico. Então, era a corrupção do tribunal, que estava correspondendo à riqueza e não à justiça. Então, é esse tipo de coisa que estava acontecendo em Amós e que Tiago ecoa também de alguma maneira. E aí, quando Deus fala, olha, Amós fala em nome de Deus, né? Odeiem o mal, amem o bem, e aí vocês, amando o bem, restabeleçam a justiça. E aí, quem sabe, assim, o Senhor não volte seu coração para vocês, é um modelo, né, de como fazer a vontade de Deus. E aí, tem a última parte da aula aí que eu queria entrar agora, que é a relevância de Amós para a igreja hoje. Amós, ele está entre os profetas mais queridos, assim, dos teólogos que trabalham questões sociais na igreja. É um dos profetas que o pessoal mais se volta para falar, por causa de toda essa carga que ele traz e porque muitos desses temas aí de Amós aparecem na nossa questão, né? Então eu vou ler o que eu escrevi aqui. Em Amós vemos que Israel tomava seu crescimento populacional e prosperidade momentânea como bênçãos divinas, ignorando a desobediência à lei de Deus. Nos últimos anos, os evangélicos no Brasil crescem em número, relevância cultural, social e política.
tal condição pode ocultar idolatrias e injustiças, mesmo que alguns vejam aí o mover divino. Amós nos convida a concentrarmos nossos esforços no que Deus realmente ama, a justiça. Como é que a gente faz, então, para saber que a gente não está caindo no mesmo erro que aquele povo estava caindo? A gente também está vivendo um tempo de prosperidade como povo de Deus. Que sentido? A gente continua crescendo. O último censo lá que mostrou desaceleração, ele não mostrou decréscimo, tá, gente? Tem gente que interpretou errado o dado. Ele demonstrou desaceleração de crescimento. Continuou crescendo, mas numa velocidade menor. Mas continuou crescendo, certo? A gente tem mais relevância cultural, social, política do que a gente jamais teve na história aqui do Brasil, certo? Mas e como é que está a justiça? Como é que está o nosso apego à justiça, entendeu? Como é que está a nossa compaixão? Existem alguns intérpretes de Amós, eu acho muito bonita essa maneira de olhar para esse livro, que diz que Amós ele é um modelo profético justamente porque ele toca no ponto do centro da lei de Deus, que é amar a Deus e o próximo. Lembra quais são os pecados que ele critica? A idolatria e a injustiça social, amar a Deus e amar o próximo. Eles estavam falhando nos dois grandes pontos da lei de Deus. E esse é um bom balizador para a gente. E eu acho que a gente preza muito por amar a Deus. A gente preza muito. Em termos uma retidão doutrinária, em termos uma adoração que seja uma adoração sincera. Nós temos muitas palavras, são palavras afetuosas a respeito de Deus. Nós buscamos isso muito no nosso coração. Mas, se isso não nos leva a amar o próximo, nós talvez estejamos em reuniões idólatras. Porque o que Amós mostra nos textos que essas coisas se juntam, e eu falei que ia voltar nisso e não voltei, né? Mas na segunda página ali, debaixo no parágrafo que fica logo depois do item, esses dois temas não aparecem separados, está vendo? No final estão os textos aqui, depois vocês comparam na casa de vocês também. Deixei 2 tarefas aqui, tá? Depois vocês veem como esses dois temas, idolatria e injustiça, aparecem juntos nesses 3 textos. Além do que eu li lá do capítulo 1. Se nós não temos compaixão e se não vivemos a justiça, isso evidencia que a adoração está errada. Ou que a adoração é um Deus errado. Isso é muito sério. Porque a adoração ao Deus verdadeiro nos leva a uma prática de justiça. Entendeu? Então isso é muito sério. Eu pedi para o Carlão colocar ali uma música que eu acho que ela viralizou bastante ano passado, eu acho. O Ranieri acho que até entrevistou essa menina aí. A Aimee, Foi ano passado? Foi ano retrasado? Ano passado, né? Eu quero que vocês prestem atenção. Tinha várias músicas que eu podia pedir para colocar, mas eu quis especificamente colocar essa, porque ela tem uns detalhes que eu quero destacar aqui, que eu acho que ecoam bastante o que Amós fala aqui. Põe aí, Carlão. Presta atenção na letra, pessoal, bem curtinha. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Estocamos o maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Uma criança morre. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Um evangelho de fariseus.
fariseus. Essa música, ela cantou num festival televisionado, né? Não sei, era da Record? O que era? Online. YouTube, O Dom Reality, que era um reality show, tipo um The Voice, né? Mas gospel, né? E que tem tudo a ver com o mercado gospel, tem toda essa conexão e tal. E esse início ecoa muito o que Amós fala. Eu odeio suas festas religiosas. E ela está falando, a gente faz campanha, a gente faz coisa e tal, mas e a justiça? E a justiça? E os efeitos? E quanto a Amazônia queima? E quando o outro desaparece esperando que a gente cumpra a grande comissão? E, né, as crianças que morrem, como é que a gente faz com isso? Né? E esse chamado ecoou bastante, teve gente que defendeu, depois teve gente que criticou, depois ficou esse ciclo. E eu não sei muitos detalhes, depois o Ranieri, você pode perguntar para ele. Mas esse tipo até de contradição que aparece, puxa, ela está quase que numa celebração do mercado gospel, criticando que o evangelho virou negócio. Ela é bem o que aparece ali em Amós. Ele vai usando um caminho, que é um caminho profético, para dizer, até os profetas estão corrompidos. Ele vem nesse caminho. Então a gente precisa, de fato, voltar o nosso coração para isso, né? Amar a justiça. Fala. Duas coisas, né? Primeiro que, sem querer, obviamente, fazer nenhum tipo de comparação de Davi e Amós, né? Mas uma das características que se trouxe de Amós, né? Do lugar de onde ele saiu, tem acho que essa potência do que aconteceu com a igreja está relacionada a isso. Né? Quando eu entrevistei e falei com a mãe dela, inclusive, eles eram de uma pequena igrejinha no município de Redenção, no Pará, um município super pequeno, com IDH extremamente baixo. É uma igreja de 10 pessoas, assim. Ela é a líder de louvor de uma igreja de 10 pessoas. E aí vai para um palco desse, né? E tem essa reprodução toda. E outra coisa que particularmente sempre me interpela quando eu penso na ideia evangélica atual sobre o que é justiça, a gente está sempre pervertendo a interpretação no sentido de que a gente olha para a busca por justiça, primeiro como vingança, em defesa daqueles que nós defendemos. Então a gente estabelece novos ídolos para nós, especialmente políticos. E aí a gente imagina e entende que a justiça é a defesa desses sujeitos, quando toda a trajetória, especialmente todo o texto profético, fala do pobre. Então, e Miqueias 6,8, ele vai dizer, né, o que Deus espera de você? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente. Exatamente, é exatamente isso. É essa questão da gente não se encantar com essas coisas, né? Considerando que elas sejam, de alguma maneira, o objetivo, né? Fala. É muito claro, muito forte, quando a gente vê que Moisés, Amós questionava na época, a gente começa a transportar no momento atual essa bolha. E na canção fala isso, a bolha do sistema, porque naquele momento estava todo mundo, na época de Amós, de Jeroboão, achando que estava tudo legal, estava numa bênção, estava tudo prosperando, aquela bolha de que um grupo se fechou, onde o convívio e a situação era favorável, mas tinha idolatria, aí tinha ali dentro justiça social, uma série de comportamentos que eram contrários àquilo que Deus esperava. Se transporta para o dia de hoje, existe uma bolha onde se concentrou bastante nesse crescimento dos evangélicos, de que o poder estava na mão dos evangélicos, e aí começou a destoar, né, uma entrada dentro da política de uma forma aonde se permitiram perder os princípios que Deus espera do cristão. Exatamente, amor ao próximo. A gente viu essa jornada forte da polarização, que destruiu muito os sentimentos de amor ao próximo,
né? Isso aconteceu muito. Então, assim, eles trazem o momento real do que a gente vive, enquanto que Amós alerta qual é o nosso posicionamento. Distante dessa bolha que foi criada e foi fechada uma bolha negativa. Existe uma coisa aí que é importante a gente destacar, é que existe aí saindo um pouco de Amós e centralizando uma visão até mais sociológica da nossa questão, é como a gente às vezes ignora a nossa riqueza em termos humanos. A ideia dos evangélicos que eles são profundamente adaptáveis, contextualizados, né? Porque os evangélicos são, isso é marca do evangelicalismo na história do mundo, tá? Somos muito contextualizados, muito, sabe? A gente consegue, é um reality show gospel, entendeu? Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. Tem mais, né? Mas eu quero destacar 2 pontos, um positivo e um negativo. O positivo há uma penetração e há uma formação de um ecossistema de relações que simulam de alguma maneira as relações sociais, mas que devem ser feitas em outros termos. O que eu estou dizendo? Dentro da igreja evangélica tem gente de tudo quanto é jeito. E esse tudo quanto é jeito pode mostrar para o mundo como se trata gente de tudo quanto é jeito. Entendeu? Então, se no mundo tem o rico e o pobre, dentro da igreja evangélica tem também. Mas no mundo o rico trata o pobre desse jeito e o pobre trata o rico desse jeito. Na igreja evangélica trata diferente. Entendeu? Essa riqueza ela é muito interessante, assim, né? A maneira como as igrejas evangélicas se... E isso é uma característica, nem é só dos evangélicos, é do cristianismo mesmo, tá? Essa era uma característica do cristianismo, no cristianismo primitivo. Mas aí tem um ponto negativo, que essa contextualização, ela pode fazer também com que os modos de sucesso do mundo contaminem as nossas visões de sucesso. E aí a gente tem um problema nisso. Antes dos evangélicos aparecerem com força política e tal, que essa é uma questão até mais recente, os evangélicos apareceram como mercado. E como mercado, isso é um problema, porque aí o mercado tem como grande objetivo a riqueza, né? A riqueza que envolve o consumo. E os evangélicos, né, e a igreja não deveria ir por esse caminho. Então, aí essa contextualização, ela nos deixa muito reféns disso. O que outras tradições cristãs, que são mais alienígenas, elas parecem mais descompassadas do mundo, não são tão contextualizadas, elas resistem mais a isso. Porque elas têm uma visão maior de contraste com o mundo. Então, especificamente evangélicos precisam estar muito conscientes dessa tentação, que é muito específica nossa, para estar no ambiente, ainda que esteja no ambiente do palácio, que é um ambiente que a gente pode estar, porque vai ter gente de todo jeito no nosso meio, não esteja contaminado pela forma de agir do mundo. Essa é uma linha super difícil de trilhar. E a gente só trilha pela misericórdia de Deus mesmo. Então, se a gente se volta para Deus e vê esse tipo de santidade, de glória, que vem nos destruindo os nossos ídolos, a gente passa a buscar. E a forma prática de fazer isso é amar a justiça. E amar a justiça é buscar a justiça para o injustiçado, né? Então, isso é bom. E aí, para completar com uma coisa que faz parte de todos os profetas, Deus levanta profetas em resposta à oração. Ou seja, Deus ouve o que o rei e o sacerdote não estão ouvindo e levanta profetas para falar em resposta à oração de um povo que sofre. A maneira de nós não sermos corrompidos como os reis e sacerdotes do passado é ouvirmos aqueles que Deus ouve. E isso vai nos colocar em posição de tomar decisões que às vezes destoam do que é mais confortável. A esse ponto vale a pena falar sair da zona de conforto. Porque sair da zona de conforto não é sair da onde você está confortável para alcançar mais conforto para você mesmo, que é o que o pessoal quer, né? Não, sair da zona de conforto, no ponto de vista cristão, é viver o desconforto do outro. E aí buscando assim conforto para o outro, né? Aí vale a pena a gente seguir isso, né? Assim a gente vai estar buscando a justiça, né? E é muito isso, meus queridos. Eu acho que o Ranieri foi muito feliz em falar dessa questão de como a gente personaliza a justiça em aspectos que são muito mais distantes da gente, né? Uma grande maneira de não amar o próximo é amar o distante. É uma ótima forma de não amar o próximo. É amar o distante. Enquanto ao nosso redor tem um monte de clamores por justiça. E a gente está querendo que as justiças aconteçam em tantos lugares. E às vezes a gente não está fazendo justiça onde a gente pode, né? É isso aí. Vamos orar, queridos?
comer um bolinho, tomar um café, que isso aí é graça e bênção também. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela sua palavra. Senhor, que nós sejamos movidos pela sua justiça, pela sua vontade. Nos direcione, ó Pai, no seu caminho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.